Tá tudo dando errado, então eu irei me afogar em livros para fugir da realidade da minha vida. Eu sei o quão mal eu tô pela quantidade de livros que leio em um determinado tempo, porque quanto pior, mais livros eu leio para fugir da realidade. A forma que eu sumo e me escondo atrás dos livros para fugir da realidade não é nada saudável, suponho. Oi, pessoal! Eu sou a Becca, esse é meu canal, sejam muito bem-vindos. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever. E bem, esse é o vídeo onde eu vou falar do porquê talvez você devesse parar de ler para fugir da realidade ou apenas para fugir da realidade. Acho que essa é a palavra mais importante. Apenas, entende? Eu não vou ser ingênua. Muitos de nós, leitores, começamos esse caminho maluco de leitura porque era uma forma legal de dissociar, de, sabe, ir para outro lugar, de literalmente pegar um livro, abrir e, como um passe de mágica, estar envolvido com outra história, com outras vidas, com outras pessoas, que são, no caso, os personagens. Enfim, vivenciar algo completamente diferente. Vivenciar coisas que, sabe, são impossíveis de você vivenciar na vida real mesmo. E isso é incrível, entende? Isso é algo absurdo. Várias obras, assim, vários estilos de arte, como uma pintura, como um filme, como uma fotografia, conseguem fazer a gente, sabe, dar aquele estalo e escapar por algum tempo da realidade. Mas eu acho que nenhuma consegue fazer isso de maneira tão profunda quanto um livro. Um livro, ele capta a sua atenção e a sua alma praticamente, sabe? Quando eu paro pra pensar qual foi a obra de arte que mais me impactou, que mais me deixou, enfim, arrepiada, sem dúvida, foram os livros, né? Foi um livro que fez isso. E eu posso ter essa opinião de achar que a literatura realmente tem esse poder maior do que as outras artes, porque, enfim, é a minha forma de arte favorita. É claro que um pintor, um ator, um escultor, um arquiteto pode ter uma opinião diferente da minha, porém, essa é a minha opinião muito genuína e muito parcial de uma leitora. E outra coisa que é muito perceptível é a leitura é um entretenimento. Isso é um fato. É uma forma de entretenimento. Não tenho o que negar. E é aí que tá o ponto desse vídeo, sabe? Eu sinto que outras maneiras de entretenimento, às vezes elas não são tão bem vistas quanto a leitura. Exemplo, se uma pessoa passa 10 horas vendo séries na Netflix, se uma pessoa passa 20 horas jogando videogame, ela vai ser chamada de viciada, de preguiçosa, de maluca, e realmente esses não são hábitos nada saudáveis. Que bom que eles não são bem vistos. Se você fizer isso todo dia, sua vida vai ser uma porcaria. Entretanto, se você vê uma pessoa que passou o dia inteiro trancada no quarto lendo, você pode realmente não achar aquele o melhor estilo de vida. Porém, não vai ser tão mal visto. As pessoas vão ver, ela é leitora, ela é culta, ela é inteligente. Quase como se ela fosse, sabe, intelectualmente superior a alguém, o que não é verdade. Entende? Essas pessoas que, sabe, ficam realmente criando esse vício em leitura, vendo o livro como meros portais para outro mundo, são muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes pessoas que preferem qualquer mundo fantástico, qualquer ser místico, qualquer grandiosa história de aventura ou de amor preferível à sua própria vida. Isso não é nada legal, isso não é nada saudável, isso pode causar casos sérios de insatisfação com a própria vida, entende? Você tá ali lendo aquelas grandiosas histórias de amor e você tá louco pra encontrar alguém pra viver aquelas histórias. Isso pode gerar, assim, uma série de problemas mesmo. Então, não é algo interessante você ficar utilizando os livros como essa maneira de fugir da sua realidade, porque você não aguenta o mundo em que você vive, a sua vida. É fato que os livros, eles realmente podem te tirar de situações muito ruins. Realmente tem momentos na vida que são realmente complicados. Entretanto, se você está vivendo um momento complicado e você eternamente procura maneiras de fugir deste momento complicado, não precisa ser um gênio para saber que essa situação ela só vai piorar. E aí que tá. A leitura, além de ser vista como entretenimento, como uma fuga, deve ser encarada como
o manual como um auxiliador. Naquelas páginas podemos encontrar conselhos, vivências e reflexões. Tudo bem ler histórias para se distrair, para se alegrar, mas eu percebo que muitos livros ultimamente que ficam famosinhos na rede, eles utilizam essa frase, bom para fugir da realidade, como uma maneira de atrair as pessoas para aquele livro, sabe? É uma história que te apresenta um universo completamente diferente do seu. É um livro como qualquer outro, extremamente clichê, que já foi, sabe, lido 1000 vezes antes, mas como é um livro completamente diferente da sua realidade, você acaba interessado por ele. Mas é aí que tá. A leitura é também uma ferramenta para enfrentar a vida. Não preciso nem dizer os inúmeros benefícios da leitura, né? Você desenvolve pensamento crítico, expande a sua criatividade, aumenta a concentração, é essencialmente a experiência de se colocar na pele de outra pessoa. É claro que você pode desenvolver empatia através da leitura, mas não é só nesse ponto que a leitura pode te ajudar. Ela te ajuda também a encontrar soluções para a sua própria vida, a encontrar maneiras de lidar com a sua própria vida. Fugir ali para aquelas histórias e você ir para aquele lugar para se colocar na pele daquele personagem. E simplesmente isso, sabe? Viver a vida daquele personagem por 1, 2, 3 horas e depois que você fecha o livro, sabe, a sua vida não parece suficiente para você, as pessoas ao seu redor não parecem tão legais quanto os personagens secundários do livro que você estava lendo. E aí você entra num funil de tristeza mesmo. Era um hábito saudável, era algo interessante, era algo legal, mas que está começando a te afetar, porque você começou a ver a leitura de uma maneira completamente errada, de uma maneira compulsória mesmo. Você se conecta com a história não é por conta da qualidade. É muitas vezes uma identificação de sentimentos, de vivências, de ideias. Por exemplo, comigo. Rainha Vermelha foi uma história escrita em 2015, fez um sucesso na época e ela é lida até hoje, só que ela não envelheceu muito bem. Enfim, foi uma obra escrita para um público infanto-juvenil, aí tem um monte de adulto marmanjo lendo e não gostando da obra, mas ela funciona para o público que ela foi escrita, mas de fato, ela não é a melhor fantasia, ela não tem os melhores personagens, ela não tem as melhores cenas de ação, ela não tem o melhor romance, porém foi uma obra que mexeu comigo. Eu me identifiquei com um personagem aqui, um personagem que não era um herói, um personagem que tem um final trágico, e quando eu percebi que se eu seguisse passos semelhantes ao daquele personagem, eu com certeza teria um final tão miserável quanto o dele, que me tocou, entende? Eu posso dizer que Rainha Vermelha, sabe, um fantasia adolescente, mudou comigo, mexeu com a minha cabeça quando eu tinha 13 anos e influenciou a forma como eu vivo hoje. E é aí que tá. Quando você entende um livro e você ressignifica aquilo, a sua realidade, quando você interpreta aquela obra, capta as mensagens que ela quer transmitir, mas como cada pessoa vai interpretar e receber aquela mensagem, é onde tá a magia da leitura, cara. É aí que tá. Muitas vezes você pode identificar significados em uma obra que mais ninguém vai, que nem mesmo o próprio autor quis passar, mas a obra dele te transmitiu exatamente aquilo. Obras que são interpretadas de maneiras diversas existem, sabe? Que podem ser recebidas de maneiras até opostas. A gente tem de exemplo Tropa de Elite, em 1984. Coloca no Google, você vai ver discussões, assim, profundas, análises malucas em relação a essas obras e que tem, assim, posições muito antagônicas. As pessoas realmente brigam para entender qual é o verdadeiro significado delas. E mesmo que o criador chegue e diga o que ele queria passar com aquela obra, é aí que tá, entende? O autor, o criador, ele faz uma obra de arte, ele expõe para o mundo, mas a maneira como as pessoas vão recebê-la, ele já não tem controle. Então a minha intenção com esse vídeo é dizer que você deveria parar de olhar para os livros como meros portais para outros mundos, quando eles são ferramentas para lidar com o seu próprio mundo. Essa sua realidade, que muitas vezes você quer desesperadamente fugir, é o que faz tudo ao seu redor ter um significado próprio, um significado único. Se permita também pegar livros que te retirem da sua zona de conforto.
são eles que mais vão te impactar. Permita-se ler um livro enorme, que vai levar um ano inteiro para ser lido. Permita-se ler um livro que vai ser difícil, que vai te abalar emocionalmente. Permita-se ler algo que só vai te trazer conhecimento e quase nada de entretenimento. A leitura, ela existe por inúmeras razões. Cada leitor recorre a ela para saciar diversas inquietações. Mas me preocupa muito quando eu vejo alguém falando de um livro assim. Esse livro é para desligar o cérebro, é só ler por ler mesmo. Eu mesma já posso ter dito alguma dessas frases, sendo que é, sabe, impossível. A última coisa que a leitura deveria fazer é desligar o seu cérebro. A leitura, ela te deixa atenta a mínimos detalhes. Cada livro tem uma mensagem, tem significados que esperam por serem ressignificados. Tem uma história por trás que seria do próprio autor. Ler um livro é invadir a mente de alguém. Isso é bizarro, mas é sensacional, entende? É aí que tá toda a parte incrível de ser um leitor, de ser uma leitora. Então, da próxima vez que você pegar um livro, perceba que ali tem mensagens que podem te ensinar a enfrentar a vida. E essa é a principal função da leitura, da arte. Ser bela, mas te emocionar. Ser cruel, mas ser real. Ser fantasiosa de uma maneira verídica. Livros são para sentir, para refletir e também para aprender. E encarar essas obras como meros escapismos, como vivências completamente alheias à sua existência, pode te prejudicar a entender a profundidade de uma história e, consequentemente, o tanto que ela pode mudar você. Bom, pessoal, esse foi um vídeo bem diferente do habitual, mas que tinha ali algumas coisas que eu estava querendo dizer há muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e